Jesus? Então, quem é Jesus? Well, according to the first chapter of John, De acordo com o primeiro capítulo de João, he is the Word of God. ele é a palavra de Deus. He was with God. Ele estava com Deus. He is God. Ele é Deus. He is the creator of all things. Ele é o criador de todas as coisas. He is the light. Ele é a luz. He is life. Ele é a vida. And without E him, sem ele there is nothing. não existe nada. Amém. In Aleluia. Revelation Em Apocalipse, 1:8, capítulo 1, the versículo Lord 8, says, o Senhor Jesus I diz: am Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, Which was and which is to come, o amen. que há de vir, o Todo-Poderoso. And in Isaiah chapter 9 verse 6, E em Isaías capítulo 9, versículo and 6, we have to remember e temos que lembrar that Isaiah was written about 600 years before the birth of que Christ. Isaías foi escrito 600 anos antes do nascimento de Cristo. It says, for unto us a child is born, E nos diz: porque um menino nos nasceu, unto us a son is given, um filho nos foi dado, and the government shall be upon his e o shoulders, governo está sobre os seus ombros. and his name shall be called E Wonderful, ele será chamado Maravilhoso, Mighty God, Conselheiro e Deus Poderoso, the everlasting o Father, Deus Todo-Poderoso, the Prince of Peace. Pai Eterno e Príncipe da Who Paz. is Jesus? Então quem é Jesus? Jesus is God. Jesus, ele é Deus. In John chapter 14 verses 8 through 11, E em João capítulo 14, versículo 8 a 11, Philip said unto him, show us the Father. disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. And Jesus said unto him, have I been with you so long, Philip, and you have not known me? E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? He who has seen me has seen the Father. Quem me vê, vê o Pai. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas And obras. Colossians 2:9 tells us, E em Colossenses capítulo 2, versículo 9 nos diz: for in him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. That means that he is God. Isso significa que Ele é Deus. That means he is God completely. E isso significa que Ele é Deus totalmente. Who is Jesus? Quem é Jesus? He is more than what the Mormons believe. Ele é muito mais do que os mormons He acreditam. is more than what the Jehovah's Witnesses E Ele é believe. muito mais do que as testemunhas de Jeová acreditam. He is more than what the Muslims believe. E Ele é muito mais do que os muçulmanos He is acreditam. more than what the spiritualists believe. Ele é muito mais do que os espíritas He acreditam. is God. Ele é We are Deus. the church of God. Nós somos a igreja de Deus. And we believe that Jesus Christ is God. E nós acreditamos que Jesus Cristo, Ele é Deus. I went through the New Testament Eu estava lendo através do Novo Testamento and I made a partial list e eu fiz uma lista parcial. of who Jesus is in every book of the New Testament. Uma lista de quem Jesus é em cada livro do Novo And Testamento. this is what I found. E foi isto que eu encontrei. In the book of Matthew, No livro de Mateus, he is Emmanuel, Ele é o Emanuel, God with us. Deus conosco. That means that everywhere I go, Isso significa onde eu for. Lucas, he's with me everywhere I E go. Lucas, Ele está comigo em qualquer lugar que eu for. I cannot go anywhere Eu não posso ir a lugar nenhum without the presence of the Lord Jesus Christ being with me. sem a presença do Senhor Jesus Cristo estar comigo. Because he is Emmanuel. Porque Ele é Emanuel. He is God with us. Ele é Deus conosco. In Luke, E em Lucas, Mark, E em in Marcos, he is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. That means Isso significa that he is more than just a man. que Ele é mais do que um homem. That means he is the one
Isso significa que Ele é o who único created all of the universe. que criou o universo. And in Luke, E em Lucas, he is the Holy One. Ele é o santo. There is no other that's holy. Não existe outro que seja santo. Only the Lord God Almighty is holy. Somente o Senhor Jesus Todo-Poderoso, Ele é santo. So we have that he is God with us. Então sabemos que Ele é Deus conosco. He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. And he is the Holy E One. Ele é o santo. In John, Em João, he is God. Ele é Deus. He is the Word of God. Ele é a palavra de He is the Deus. Creator. Ele é o Criador. We are only here tonight Estamos aqui somente because the Lord Jesus Christ created us. porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos criou. Look around you. Olhem ao redor de vocês. Nothing exists Nada existe that he did not create. que Ele não criou. He created everything that there is. Ele criou tudo que He is existe. God. Ele é Deus. In Acts, E em Atos, he is the founder of the church. Ele é o fundador da That igreja. means that we, the church of God, Isso quer dizer que nós, a igreja de Deus, we only exist somente existimos because the Lord Jesus porque Christ o Senhor Jesus Cristo founded the church. fundou a If igreja. he had not founded the church, Se Ele não tivesse fundado a we igreja, would not be here tonight. não estaremos aqui hoje à noite. We would not be here lifting our hands Não and praising estaremos him. aqui levantando as nossas mãos em louvor a Ele. We would not be here filled with the power of the Holy E Spirit. não estaremos aqui cheios do Espírito Santo. We would not be here experiencing the gifts of the Holy E Spirit. não estaremos aqui tendo essa experiência dos dons espirituais. Who knows where we would be? Quem saberia onde But estávamos? Jesus Christ, Somente Jesus the Cristo, God of all eternity, o Deus do he universo. founded the church. Foi Ele que fundou a igreja. In Romans, E em Romanos, he is the giver of eternal life. Ele é o doador da vida Oh, eterna. it is only because of the Lord Jesus É Christ somente por causa do Senhor Jesus Cristo that we can sit here knowing que podemos estar sentados aqui sabendo that one day we're going to pass from this life que um dia nós vamos passar desta vida into eternity. para a eternidade And we will live with him e vamos morar com Ele forever and ever and ever and ever para and ever. sempre, 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 ever and eternamente. Aleluia! Because Jesus Porque Jesus, is God Almighty. Ele é o Deus Todo-Poderoso. In 1 E Corinthians, em 1 Coríntios, he is the victorious Lord. Ele é o Senhor vitorioso. That means he's the one who conquered. Esse significa que Ele teve vitória. He conquered the power of sin over our lives. E Ele teve vitória dos pecados em nossas vidas. He conquered death. E Ele também foi vitorioso na morte. He is the one who is victorious. E Ele que é Oh, vitorioso. and oh, my brother, E meu I irmão, can stand here before you eu posso ficar aqui na sua and say presença that I am victorious e dizer para você que eu sou because the Lord vitorioso Jesus Christ, por causa do Senhor Jesus he gave me Cristo. the victory. Ele me deu a vitória. He is the victor. Ele é o nosso Deus In vitorioso. 2 Corinthians, E em 2 Coríntios, he is our reconciliation. Ele é a reconciliação. I could not Eu não poderia reconcile myself with the Father. me reconciliar com o Pai. I needed a sacrifice. Eu precisava de um sacrifício. I needed a sacrifice that could cover my Eu sin. precisava de um sacrifício para encobrir os meus I pecados. needed a sacrifice that could cleanse me for all eternity. E eu precisava de um sacrifício para encobrir os meus pecados para toda a And so eternidade. Jesus Christ, Até Jesus Cristo, with his own blood, com seu próprio he sangue, covered my sins. Ele encobriu os meus pecados And he reconciled me with the Father. e me reconciliou com o Pai. In Galatians, E em Gálatas, he is our freedom. Ele é a nossa liberdade. We have been set free. Nós fomos libertos. We're free from the penalty of death. Nós fomos livres da penalidade do pecado. He unlocked the chains of sin that bound me as a slave. Ele abriu as garras do pecado. Ele abriu
as cadeias do pecado. and set us free. E Ele nos libertou. Oh, and we need to understand E temos que entender that when He purchased our que freedom, quando Ele comprou o nosso... He set us free from the law. Quando Ele comprou o nosso freedom, Lei de a nossa Moses. liberdade, quando The Ele lay of comprou, Moses. He set us free from the law of Ele nos Moses. libertou das leis de Moisés. Oh, the law of Moses A lei de was Moisés so heavy. era muito pesada. It was more than 637 laws. Tinha mais de 637 And leis. nobody could keep the law. E ninguém conseguia seguir aquelas leis. Oh, but the blood of Jesus Christ, Mas o sangue do Senhor Jesus He Cristo, set us free from the law. Ele nos libertou da lei. And Sister Sonia, E irmã Sônia, He took His finger and wrote them in our hearts. e Ele pegou com seu dedo e colocou nos nossos corações. Because He set us free from the law that bound Porque us. Ele nos libertou daquela lei que estávamos presos. In Ephesians, E em He is Efésios, the chief cornerstone. Ele é a pedra angular. That means He is the foundation of everything. Significa que Ele é a fundação de tudo. Everything that we have is built on Jesus Christ. Tudo que temos é construído em Jesus Cristo. He is our chief cornerstone. Ele é a nossa pedra angular. In Philippians, E em He Filipenses, is the ascended Lord. Ele é o Cristo ascendido. That means He went up into the heavens. Significa que Ele foi para os céus. He didn't need anybody to pull Him up. Ele não precisava para ninguém o tirar. He went up by His own power. Ele subiu pelo seu próprio poder. He is the only one Ele é o that could único ascend into the que heavens podia ascender aos céus by His own power and authority. pelo seu próprio poder e autoridade. And in Colossians, E em He Colossenses, is the fullness of the Godhead bodily. Ele é a plenitude da divindade corporal. So if you look at Jesus Christ, Se você olhar para o Senhor Jesus oh, look at Cristo, Him right now. olhe para Ele neste You are looking momento. at God Você estará olhando para Deus, because He is fully God porque Ele é totalmente Deus. and He is all man. E Ele é todo homem Oh, também. hallelujah. Aleluia! It makes me so excited I feel like shouting. Me deixa tão feliz que me dá vontade de pular. It makes me feel like running. Me dá vontade de correr. It makes me feel like E me dá dancing. vontade de dançar. Oh, the power and the blood of Jesus O Christ. poder e o sangue do Senhor Jesus Oh, Cristo. hallelujah, Lord Aleluia, Jesus. Senhor. Aleluia, aleluia. In Thank the you, First Jesus. Thessalonians, E em 1 He is Tessalonicenses, the coming Lord. Ele é o Senhor que vem. Oh, He's coming back for us. Ele está retornando para nós, He Ele has está made us a voltando por promise. nós. Ele nos fez uma promessa. He has promised Lucas that He's going to come and take us away. Ele nos prometeu, Lucas, que Ele vai voltar e Ele vai nos levar de And He is volta. going to come and take us away. E Ele vai retornar e Ele vai nos levar. How many of you sitting here tonight, Quantos de vocês sentados aqui hoje à you noite, feel how close it is? vocês estão sentindo quão perto está esse dia? Oh, if we're real quiet, Se nós estivermos bem we can caladinhos, almost hear the trumpet of a God gente quase pode ouvir a trombeta de Deus. because we know He's just about to arrive. Porque nós sabemos que Ele está chegando. He is coming, He's coming, He's Ele coming. está vindo, Ele está vindo, And He's Ele coming está for a vindo. holy, righteous church. E Ele está vindo para uma igreja pura, uma igreja Aleluia! santa. Aleluia! In 2 Thessalonians, E em 2 He is Tessalonicenses, the one coming in fire, taking Ele vengeance. é aquele que vem em chama de fogo, tomando vingança. He is not coming as the little tiny lamb. Ele não está retornando como uma ovelha. He is not coming as a new E sacrifice. Ele também não está vindo como um novo He's coming as sacrifício. the king. Ele está voltando como o rei. And He is going to take vengeance E Ele vai tomar vingança on the world of sin. no mundo And pecaminoso. we must be ready for His E return. nós devemos estar prontos para o seu retorno. In 1 Timothy, E em 1 He is Timóteo, the blessed and only potentate. Ele é o bendito e o único soberano. That means He is the only king. Significa que Ele é o único There is rei. no other king. Não existe outro rei. He is the king. Ele é o rei. Oh, the scripture tells us A palavra de Deus nos diz, He is the King of kings Ele é o rei dos reis.
reis. He is the Lord of lords. Ele é o Senhor dos He senhores. is the God of all glory. Ele é o Senhor de toda a glória. He is the only King. Ele é o único rei. In 2 Timothy, E em 2 Timóteo, He is the righteous judge. ele é o justo He's juiz. going to come and judge this world in E righteousness. ele vai vir julgar este mundo. Oh, and all of us, E em todos nós, we're all going to stand before Him. todos nós vamos ficar And na He's going to presença look dele. at all of us. He is the E- righteous judge. Ele vai nos olhar porque ele é o juiz justo. Are we going to stand in front of Him covered by the blood of Jesus? Vamos ficar na sua presença cobertos pelo sangue de Jesus? Because if we don't, Porque senão, we're in trouble. então todos nós Oh, this is the night vamos ter problemas. to make sure E hoje à noite, tenha certeza. that you are covered with the blood of Jesus Tenha Christ. certeza que você estará coberto pelo sangue de Jesus. Because He is the righteous judge. Porque ele é o juiz justo. In Titus, E em Tito, He is the great God and Savior. ele é o grande Deus e Salvador. He is the great God Ele é o grande Deus and Savior. e Salvador. The God O Deus who became a man que se tornou um homem to save His creation. para salvar a sua The criação. great God. O grande The Deus. God who created the man Deus que criou o homem became a man e se tornou um homem so that you and I para que eu e você could live for all eternity. possamos viver para a eternidade. So that you and I Para que eu e você would not have to suffer the penalty of sin. não teríamos que sofrer a penalidade do pecado. So you and I Para que eu e você would not have to spend eternity in hell. não teria que passar o resto das nossas vidas no inferno. This is missions night. Hoje à noite é noite de missões. We must keep it in our E minds devemos nos lembrar that this message is so important que esta mensagem é tão importante that we cannot afford to keep our mouths shut. que não podemos fechar as nossas We bocas. must tell our neighbor. Devemos contar isso para os nossos vizinhos. We must tell the people in the E supermarket. devemos contar para todos no supermercado. We must tell the people in the E streets devemos contar para todos nas ruas that the Lord Jesus Christ is coming back que o Senhor Jesus Cristo está and retornando that He is a righteous judge, e que Ele é o juiz but that He will justo, set you free mas também que Ele te libertará and He will save you from your sins. e Ele o salvará dos seus pecados. In Philemon, E em Filemon, He is the payer of our debts. Ele é o pagador das nossas dívidas. I do not have enough money. Eu não tenho bastante dinheiro? No, I don't have enough. Não, eu não tenho bastante. I don't have sufficient amount to pay for my debts. E eu não tenho dinheiro suficiente para pagar pelas minhas dívidas. Ah, but Jesus Christ, Mas o Senhor Jesus He Cristo, paid all my debts. Ele pagou todas as minhas dívidas. All with His blood. Somente o sangue de Jesus. I was dirty and unclean. Eu era sujo, Ele me limpou. And He washed me white. E Ele me limpou branco como a He neve. reached into my darkness E Ele alcançou na escuridão and He pulled me out. e me tirou da escuridão. And He paid what I did not have the money to E pay. Ele pagou pelas coisas que eu não tinha o dinheiro para I pagar. could not save Tim. Eu não podia, I couldn't save Tim. eu não podia salvar o Tim. And you can't save yourself E either. você não pode se salvar também. It's only the blood of Jesus E Christ. é somente o sangue de Jesus Cristo. He paid our debt. Ele pagou pelas nossas He dívidas. set us free. Ele nos libertou. We cannot afford to leave here tonight E não podemos sair daqui hoje à noite without knowing who He is. sem saber quem Ele é. In Hebrews, E em Hebreus, He is the great high priest and mediator. Ele é o sumo sacerdote e mediador. Only the high priest Somente o sumo sacerdote could go into the Holy of Holies, podia ir para o Santo dos Santos, into the presence of the Father. na presença do Pai. And I have a great high priest. E eu tenho um sumo sacerdote. He is Jesus Christ. Eu tenho Jesus Cristo. He is the one who's holy. É Ele que é santo. And He goes into that Holy of Holies in my place. E Ele vai no Santo dos Santos em meu lugar. And He sprinkled that cleansing
pleading blood over the altar. E ele colocou aquele sangue ao redor do altar. And he washed me and he paid me E for ele my me debt. lavou e ele pagou pelas minhas He is dívidas. my great high priest. Ele é o meu sacerdote. Oh, hallelujah. Aleluia. Woo. In Aleluia. James, E em Tiago, he is the Lord of hosts. ele é o Senhor dos exércitos. That means all of the heavens bow Isso down to him. significa que todo o céu inteiro se dobra perante ele, That diante means dele. all of creation bows Isso before Jesus significa Christ. que a criação se dobra perante o Senhor Jesus Cristo. We are told in the scriptures As escrituras nos that if diz we don't raise our voices, the stones are going to cry que se out. não levantarmos as nossas vozes, que as pedras gritarão, as pedras vão falar. The Bible tells us that the trees clap their A hands. Bíblia nos diz que as árvores batem suas palmas. He is the Lord of everything. Ele é o Senhor de tudo. All the universe, all the stars, O the moon, the universo, suns bow down o to Jesus sol, Christ. tudo se dobra perante o Senhor Jesus. In 1 Peter, E em 1 Pedro, he is the suffering lamb. ele é o cordeiro do sofrimento. He is the lamb that was sacrificed for our sins. Ele foi o cordeiro que foi crucificado pelos nossos He is the pecados. lamb that was taken and nailed to the cross. Ele foi o cordeiro que foi crucificado e pendurado na cruz. He is the lamb that was beaten. Ele foi o cordeiro que foi castigado, que foi batido. He is the lamb that had the spear jabbed into his E side. ele foi o cordeiro que a lança passou no lado. He is the lamb that had his hands and feet nailed to the cross. E ele é o cordeiro que foi pendurado o prego foi colocado nas mãos e nos He is pés. the lamb that was given vinegar to drink. E ele foi o cordeiro que bebeu vinagre. He is the lamb that said, "Forgive them, they don't know what they're E doing." ele foi o cordeiro que disse: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. He is the suffering lamb in 1 Peter. E ele é o cordeiro do sofrimento em 1 João, em 1 Pedro. But in 2 Peter, Mas em 2 Pedro, he is the Lord of glory. ele é o nosso Senhor da glória. The suffering lamb Do cordeiro became the Lord of all se glory. tornou o nosso Senhor da glória. And all of us will bow down. E todos nós vamos nos debruçar perante ele. The demons of hell are E going to bow os down. demônios os demônios vão debruçar perante ele. Everything is going to bow down. Tudo vai, como é, Sônia? Tudo vai curvar. Tudo vai curvar perante Deus. Aleluia! In 1 John, E em 1 João, he's the word of life and our advocate. e em 1 João, ele é a palavra da vida e nosso advogado. He speaks life. Ele fala a He vida. speaks life. Ele fala He vida. speaks life. Ele fala a Oh, vida. and not only that, he's our advocate. E não somente isso, ele é o nosso advogado. So when Tim is disobedient, Então, quando Timóteo está desobediente, he's the one that goes to the Father. é ele que vai perante o Pai. He says, "That's my son." E ele diz: esse é o meu He talks filho. to him about me Ele fala com ele sobre because mim. he's pleading my case before Porque the Father. ele é o meu advogado perante o He Pai. says, "You know, this Tim, Ele diz: bem, esse Timóteo, sometimes he's stupid." tem vezes que ele é muito burro. Muito. But Mas Mas eu comprei ele. Eu paguei a dívida por ele. And the Father E o says, Pai diz: Amen. Amém. In 2 John, E em 2 João, He is the Son of God and ele the é, Son of Man. ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. He is all God. Ele é todo Deus He is all man. e ele é todo homem. He is all God. E ele é todo Deus. And only God can forgive me for my E sins. somente Deus pode me perdoar pelos meus pecados. He's all
man. Ele é todo homem. And only man could die for my E sins. somente o homem pode morrer pelos meus pecados. He is the God who was man who could die for my sins. Ele é o Deus que foi homem e que morreu pelos meus He pecados. is all God and all Ele man. é totalmente Deus e totalmente homem. hallelujah. Aleluia. In 3 John, E em 3 João, he is the one who is good and the one that we should follow. ele é o único que é bom e o único que devemos seguir. There is no other that's good. Não existe outro que é bom. There's no other that we should follow. Não existe nenhum outro que devemos We seguir. should follow no man. Não devemos seguir o We homem. should worship no leader. Não devemos louvar nenhum líder. Only Jesus Christ. Somente o Senhor Jesus Cristo. He is the one that's good. Ele que é bom. I like to think of myself as good sometimes. Eu gosto de pensar que talvez eu seja bom de vez em quando. But the truth is, Mas a verdade é, I'm not good. eu não sou bom. I am only flesh Eu sou apenas carne that has been given the grace of God. que tem sido dado a graça de Deus. Oh, because I follow the one that's good. Porque eu sigo aquele que é bom. In Jude, E em Judas, he is the only wise God and Savior, Ele the é o- coming judge. ele é o único Deus e Salvador, o juiz que vem. He is the only one that's wise. Ele é o único que é bom, que é a Sabedoria. sabido, sábio. Sábio. O único que é sábio. Amém. Amen. And in Revelation, E em Apocalipse, he is the King of Kings, ele é o Rei dos Reis, the Lord of o Lords, Senhor dos Senhores the one that sits on the e throne. aquele que está sentado no trono. And if I didn't say that loud enough, E se eu não digo isso bastante alto, he is the King of Kings. ele é o Rei dos Reis. He is the Lord of Lords. Ele é o Senhor dos He Senhores. is the one that sits on the E throne. ele é o que está sentado no trono. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. Amém. Who is Jesus? Então quem é Jesus? In John chapter 14, Jesus clearly said, Em João capítulo 14, Jesus afirmou claramente: you have seen me, you have seen the Father. quem me vê, vê o Pai. And in John chapter 20, verse 28, E em John, where are you? E em João capítulo 20, 28, the Apostle Thomas looked at him o apóstolo olhou para ele e disse: and he said, my Lord and my God. Senhor meu e Deus meu. He is our salvation. Ele é a nossa salvação. Acts chapter 4, verse 12 tells us that Jesus is the only way of E em salvation. Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz que Jesus é a única maneira que podemos ser salvos. Neither is there salvation in any other, for none other name under heaven given unto men whereby we must be saved. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. And in 1 Peter 1, 18 and 19, E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, it says, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversations received from the traditions of your father, but with the precious blood of Jesus Christ as a lamb without spot or blemish. pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Hallelujah! 1 John 1:7 says, Em 1 João capítulo 1, versículo 7 nos but if we diz: walk in the light as he is in the light, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, we have fellowship with one another. temos comunhão uns com os And outros. the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. And Revelation E em Apocalipse, 1, 5 and 6. versículo 1, de And 5 a From 6. Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten from the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. And he hath made us kings and priests unto God his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. E nos constituiu
reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para o todo sempre. Amém. So according to verse number 6, Então, de acordo com o versículo 6, Jesus Christ has not only saved us, Ele não somente nos salvou, He has made us priests Ele nos fez and sacerdotes kings in the kingdom of God. e reis no reino de Deus. And as priests in the kingdom of God, E como sacerdotes no reino de Deus, we have responsibilities. nós temos responsabilidades. And one of the greatest responsibilities that we have E uma das maiores responsabilidades que temos is to carry His word, é para levar o evangelho. is to tell others about the saving grace É para- of Jesus Christ. É para falar sobre a salvação do Senhor Jesus Cristo aos outros. I have the responsibility. Eu tenho essa And I responsabilidade. pray that tonight, E espero que hoje à noite, every one of us todos nós aqui chooses to take that responsibility seriously. vamos escolher a tomar esta responsabilidade a sério. We've talked about who Jesus is Nós falamos sobre quem é Jesus to the Jehovah's Witnesses, para as testemunhas de Jeová, to the Mormons, para os mormons, to the Hindus, para os hindus, to the Muslims, para os muçulmanos to the Spiritists. e para os espíritas. And we talked about who Jesus is as revealed in Scripture. E falamos sobre quem é Jesus como revelado nas Escrituras. Now, the most important question that you're ever going to be asked in your entire life Agora, a pergunta mais importante que será feita para você em toda a sua vida: who is Jesus Christ to you? quem é Jesus para você? Aleluia, aleluia. Who Amém. is He Quem é Ele to you? para você? Is He your salvation? Ele é a sua salvação? Is He your God? Ele é o teu Deus? Is He your Lord? Ele é o teu Deus? Have you surrendered all of yourself to Você Him? se deu totalmente para Ele? Amém. And are you Aleluia. willing E você está disposto To be obedient to a His ser word? obediente à sua palavra? Who is Jesus? Então, quem é Jesus? Jesus is the Word of God. Jesus é a palavra de Deus. He is God. Ele é Deus. He is the King of Kings. Ele é o Rei dos He is Reis the Lord of e Lords. Senhor dos He is Senhores. mighty God. Ele é o Deus forte. He is the everlasting Ele é o Father. Pai da He eternidade. is the Counselor. Ele é o He is conselheiro. the Prince of Peace. Ele é o príncipe da He is paz. the mediator. Ele é mediador. He is the Creator. Ele é o criador. He is the Lamb of God. E ele é o Cordeiro de Deus. He is Alpha and Omega. Ele é o Alfa e Ômega, The first and the last. o primeiro e o The último, beginning and the end. o princípio e o He fim. is the judge of all creation. Ele é o juiz da criação. He is our salvation. Ele é a nossa salvação. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. Stand Aleluia, se levantem. Stand your feet. Aleluia, aleluia, aleluia. Worship the God who created you. Louvem a Deus quem os criou. Lift your voices to the God who Levantem as created suas you. vozes ao Deus que criou vocês. Praise the God who Aleluia. saved you. Louva aquele Deus que te salvou. Praise the God who washed you clean. E louva aquele Deus que lavou você com seu próprio sangue. Give Him your praise and E worship. dê a glória e o louvor ao nosso Hallelujah, Deus. hallelujah. Aleluia. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Father. If you do not know Jesus as your Savior, Se você não conhece o Senhor como teu Salvador, I invite you to make tonight that night. eu gostaria de convidar você hoje à noite para fazer hoje à noite, essa If noite. you will come here Se você vier bem aqui, while we pray, enquanto estamos orando, we will pray with you to receive Jesus as your nós Savior. oramos com você para receber Jesus como seu This Salvador. is important. Isso é muito This importante. is serious. Isso é uma coisa muito séria. Your eternity is at stake. A sua vida eterna está a perigo. So pray with us. Então vamos orar.
Father, in the name of Jesus, Senhor, em nome de we Jesus, praise you and we thank you for tonight. nós te louvamos e te agradecemos esta noite, ó We Pai. praise you for your word. Nós te louvamos pela tua palavra. We praise you that Jesus came to save us. E nós, Senhor, te louvamos porque Jesus veio nos We salvar. praise you, God, for all the great gifts you've given to us. E te louvamos, Senhor, pelo tudo que tu tens dado para nós. Help us tonight, God, Nos ajuda hoje à to noite, commit our Senhor, lives to being Para, obedient Senhor, to your will. para, Senhor, dar-nos os nossos corações para ti, Senhor, e Lead a tua us vontade. tonight. Nos guia, Senhor. We praise you and we worship Te you louvamos, Senhor, e te adoramos. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte.